Então vamos à palavra de hoje. Estamos naquela série de meditação sobre a armadura de Deus. Semana passada nós falamos da quinta parte, que é da armadura, que é o capacete da salvação. Eu não consegui terminar. Então hoje nós vamos continuar novamente a quinta parte da armadura, que é o capacete da salvação. Então abra a Bíblia em Efésios 6. E hoje nós vamos ler do versículo 13 até o 17. Efésios 6, 13 a 17. Então preste bastante atenção. Não pense consigo assim, eu já ouvi isso. Não. A palavra se renova a cada momento. Uma coisa que nós entendemos ontem, podemos hoje entender de uma forma mais complexa e mais profunda. Por isso que temos que repetir as verdades do Evangelho muitas vezes sem parar, para romper todo o véu religioso da mente, para que a gente possa ter uma plenitude do entendimento, um entendimento completo. Então vamos ler. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido o quê? Vencido tudo. Permanecer de que forma? Inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante da grande verdade do Evangelho, a armadura de Deus. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, não somente o nosso, Senhor, mas daqueles milhares de irmãos lá do YouTube, que estarão ouvindo esta palavra, vendo a pregação. Todos nós juntos, abra o nosso entendimento, alcance aquelas pessoas que foram exploradas em nome da fé, enganadas, que viveram presas na lei, no falso evangelho, anos da vida delas. Pessoas que foram feridas por causa da lei, que foram apertadas, cobradas, machucadas por causa do jugo da lei. Alcance essa gente, Senhor. Por esse Brasil todo, desperta o espírito deles. Crendo que será, oramos pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Mas o que é essa armadura de Deus, como temos falado todos esses dias? A armadura de Deus é um conjunto de verdades do Novo Testamento. São partes da Nova Aliança, são itens da Nova Aliança, verdades que vieram da cruz, que formam um centro de verdade, que é o Cristo da cruz, e que se torna a armadura de Deus. Então a armadura de Deus é um conhecimento que eu vou ouvindo através do Evangelho da Graça de Deus, parte por parte. Entenda isso, a Nova Aliança é como um quebra-cabeça. Ela tem uma imagem perfeita do Cristo da cruz, de tudo aquilo que já foi feito por cada um de nós. Mas eu não consigo ver isso 100% de uma vez. Então eu vou encontrando cada parte do quebra-cabeça e formando uma imagem espiritual do Evangelho. Vou casando peça com peça, parte por parte, até que depois de um longo trabalho de ensino, encontrando cada parte, eu vou ter uma visão e uma compreensão de tudo aquilo que Cristo já fez na cruz por mim. Eu vou ter uma visão e uma compreensão de que todas as obras que precisavam ser feitas por o homem ser salvo, ser liberto, ser abençoado,
tudo já foi feito por Cristo na cruz e nos dado gratuitamente. Conforme eu vou aprendendo sobre o Evangelho da graça de Deus, montando cada parte do quebra-cabeça, eu vou amadurecendo, Deus vai me vestindo com a armadura de Deus. E onde Ele veste? No conhecimento, no entendimento. Então, conforme eu vou pegando cada parte da armadura, mastigando isso, deixando o Espírito introduzir na minha mente, no meu coração, formando esse conhecimento de mim, dentro de mim, conforme eu vou aprendendo o que é se cingir com a verdade, a couraça da justiça, cada parte da armadura, o Espírito Santo vai me vestindo com esse conhecimento, lá dentro de mim. Eu vou sendo revestido da armadura de Deus no conhecimento. Então eu passo a ter uma visão clara do que é a nova aliança. Eu passo a ter uma visão clara que nós, igreja, vivemos na nova aliança. Nós não somos do Velho Testamento. Nós não somos da lei de Moisés. Eu passo a ter uma visão clara que a lei de Moisés, que toda aquela velha aliança já acabou na cruz. Que quando Cristo disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Dali para frente se começa um novo testamento no sangue dele. Ele me liberta da velha aliança. O que diz lá? Em Lucas 16, onde Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Está dizendo que João Batista foi ainda um profeta do Velho Testamento. Ele disse, a lei e os profetas vigoraram, tiveram a sua validade, o seu vigor, a sua atuação até João Batista. Mas depois vem Jesus, depois de João Batista, ele cumpre a lei, nos liberta do jugo da lei, e o sangue dele na cruz, ele estabelece o Novo Testamento. Quando é que nós vamos entender isso? Está tão claro na Bíblia, está tão explícito, está tão transparente, mas por que as pessoas não entendem esse detalhe simples? Por causa do véu da velha aliança que está na mente dela, por causa desse mundo de pregação de Velho Testamento o tempo todo, esse mundo de campanha do Velho Testamento o tempo todo, essa mentalidade judaica, né, do Velho Testamento, que é o que mais se prega hoje. Então as pessoas não passam pela cruz, não conseguem entender que nós estamos num Novo Testamento. O Velho Testamento foi através de sangue de animais, mas o Novo Testamento foi através do sangue, selado com o sangue da cruz, o sangue do Novo Testamento. Começou tudo novo, tudo diferente. Entende isso ou não? Então, conforme eu vou aprendendo essas coisas, e leva anos. Por quê? O nosso espírito precisa ser despertado, e Deus faz um trabalho bem feito. Entende isso? É como uma criança, ela nasce, viveu 9 meses no ventre da mãe, quentinha lá dentro, não sabia que era ar, não sabia o que era respirar, tinha lá os seus pulmões, o coração batendo, mas a partir do momento que ela nasce, ela vem para um mundo totalmente diferente, ela vai ter que respirar, ela vai sentir que a pele dela vai resfriar, ela sai daquele ventre para um mundo totalmente que ela desconhecia até então, estava ali quentinha, encolhidinha, sem problema nenhum. Agora ela vai ter fome, ela vai respirar, ela vai ter uma nova dimensão de vida, e até ela se tornar alguém adulto, é um trabalho de ensino, de educação, até se formar um homem, alguém maduro, alguém que saiba andar por suas próprias pernas. É assim o trabalho da pregação do Evangelho. É um trabalho de cada parte, dia a dia, ensinando, trabalhando. Leva anos, a criança não se torna adulta em um dia. É anos de disciplina, de escola. Sim ou não? Então assim é o trabalho do Novo Testamento. O trabalho para edificar a igreja. O trabalho para aperfeiçoamento dos santos, levando
Santos a uma maturidade, tirando os santos, os filhos de Deus, do mundo emocional, do mundo da carne, do mundo dos sentimentos, levando eles a viver só no Espírito, ser aperfeiçoado. É anos de trabalho, de repetição, de ensino, até, e Paulo diz assim, até Cristo ser formado em vós. Entende isso? Então, o que é a armadura de Deus? É um conhecimento das verdades do Evangelho da graça de Deus. E na medida que eu vou aprendendo, o Espírito Santo veste o meu entendimento desse conhecimento. E o que vai acontecer comigo? Olha o que ele diz. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer como uma pessoa inabalável. O que é o dia mau? O dia mau são um período, pode ser uma semana, um ano, vários anos da nossa vida, que acontecem coisas difíceis de serem enfrentadas. Acontecem problemas. O dia mau pode ser alguém da nossa família que faz tudo atrapalhado, que cria muito problema, mora com a gente e não tem como não passar pelas aflições que ele traz para nós. Dia mau pode ser uma enfermidade que pode acontecer, pode ser um desemprego, situações difíceis de serem enfrentadas. Mas o que Paulo fala? Se o teu conhecimento, se você estiver vestido com a armadura de Deus, quero ler de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha lá, para que possa resistir no dia mau. O que é resistir? Todo esse acontecimento ruim se levanta na minha vida, mas eu tenho conhecimento em mim. Através desse conhecimento eu vou resistir ao dia mau. Não vou ser uma pessoa dominada, desesperada, entende isso? Que corre atrás dos outros para pedir oração, que vai através de campanha para tentar mudar a vida. Como alguém vai numa campanha para mudar a vida, você não tem entendimento nenhum. A vida não muda se o entendimento não for mudado. Então eu vou ter condições de resistir no dia mau e depois de vencer tudo, permanecer uma pessoa como? Inabalável, pessoa forte no espírito, que resiste a essa vida, que resiste às dores e emoções da alma, que resiste aos problemas, uma pessoa madura, que tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, não é chorosa, ela sabe viver pela fé, ela sabe enfrentar as situações difíceis, sem medo de nada, sabendo que a palavra não se altera. Mas a maior parte do povo de Deus, aconteceu uma coisinha, já está choroso, desesperado, se debatendo, pedindo oração, correndo atrás de sem consolo, como se a palavra de Deus não fosse verdade. Mas aquele que tem resistência, que vence tudo, é aquele que aconteça o que acontecer. Ele vive pelo homem interior, pelo espírito. Esse espírito, esse homem interior é poderosíssimo. Tem capacidade de resistência, de domínio sobre a alma, de domínio sobre as emoções, de domínio sobre os pensamentos, de dominá-los, mesmo sendo emoções ruins, e controlá-los sem medo de nada. Permanecer inabalável. Depois ele vai falando as partes da armadura que nós já falamos, até que ele chega no versículo 17, diz: tomai também o quê? O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Paulo esteve diante de muitos soldados romanos que punham um capacete, como um capacete de um motoqueiro da atualidade, né? Se ele cai, bater a cabeça, tem uma camada lá de espuma protetora, e se ele bater a cabeça, aquilo vai ser uma proteção para a cabeça dele. Então Paulo, inspirado, vendo o soldado romano com aquele capacete, ele falou: é isso. Quando eu entendo o que é salvação, quando eu entendo o que é ser salvo, a minha condição de salvo, quando eu tenho esse conhecimento, que é essa parte da armadura na minha mente, então eu tenho uma proteção tão grande na minha mente, no meu espírito. Eu sei o que é salvação. Entende? Eu não vou ser atingido por nada. Na minha mente eu sou formado. Eu sei o que é ser salvo, como eu fui salvo, a posição de ser salvo, e ninguém me tira de nada disso.
Então, isso é o capacete da salvação. Está bem claro isso, queridos? Você entende? Olha, uma pessoa que sabe o que é salvação, que sabe que já é salva, eu vou ter que repetir as mesmas coisas, que nessa salvação ela foi liberta do império das trevas. Nessa salvação ela foi selada com o Espírito Santo. Jesus não nos salvou e falou assim, se vira, anda na linha, senão você vai perder a salvação. Ele nos salvou e nos deu todos os quesitos necessários para que a salvação seja mantida em cada um de nós. Então a pessoa que sabe que já é liberta do império das trevas, justificada, selada com o Espírito Santo, transportada, perdoada de todas as suas transgressões, herdeira de Deus, um filho de Deus, e isso é indestrutível, você nunca vai perder. A mente dela está protegida, ela não tem medo de diabo, não tem medo de macumba, que nesses cultos supersticiosos da televisão, ela sabe que tudo isso já acabou na cruz. Ela tem uma mente firme, madura, resistente, sabe o que quer ser salvo. O capacete da salvação. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse capacete da salvação. Vamos começar novamente em Romanos 12. Romanos 12. Para que eu entenda bem sobre esse evangelho da graça de Deus, o que precisa acontecer na minha mente? Então, Romanos 12, versículos 1 e 2. O que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que é esse sacrifício vivo, que é o vosso culto a Deus com raciocínio, com inteligência. E ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Parem um pouquinho. Você vê muito apelo pela televisão, você quer ter uma vida transformada? Então vem aqui que eu vou te dar uma rosa ungida, você vai receber uma unção de transformação, vai ser a vigília da transformação, e sua vida vai ser transformada. A pessoa viveu 30 anos destruindo a vida dela, arrebentou tudo. E põe na cabeça dela que se ela for lá num culto, num dia, aí ela vai pegar uma rosinha orada, alguém vai pôr um olhinho na cabeça dela, e os 30 anos que ela destruiu vai ser reconstruído. Não vai, gente. Vocês estão entendendo? Os problemas não vão ser resolvidos, isso é ilusão. Porque a transformação vem pela transformação do conhecimento, da mente dela. Isso é falso, esses tipos de convites. Então olha o que Paulo fala. Não vos conformeis com este século, com este mundo, para não ter a mesma mentalidade religiosa do mundo, a mesma mentalidade da sociedade que está no mundo. O que é se conformar? A dona de casa vai fazer um bolo, ela quer fazer um bolo em forma de coração, faz lá uma boa massa, pega uma forma de coração, põe lá, põe no forno. Quando sai aquilo, tirou da forma, sai um bolo em formato de coração. Por quê? Porque tinha uma forma. E a massa se alojou na forma e saiu de acordo com aquela forma. Então o que ele está dizendo? Não vos conformeis, não não tenha na sua mente o mesmo formato do mundo, a mesma mentalidade religiosa. Não entra nessa forma religiosa do mundo, não entre nisso, mas seja transformado. De que forma? Que forma é você transformado? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Olha o trabalho na mente, entenda isso. Pela renovação da vossa mente. Então o que é a renovação da mente? Eu passei 20 anos no pentecostalismo, 20 anos na religião, 20 anos, sabe? Eu aprendi um monte de coisa que não era evangelho, eu paguei um preço caro nesses 20 anos onde eu vivi. Me puseram uma forma na mente. Me falaram que o diabo está na minha vida o tempo todo, vai me pegar. Que se eu não fizer certas coisas na igreja, eu dou brecha, vou perder a salvação. Me disseram que se eu não pusesse essa roupa, eu não sou santo, eu vou para o inferno.
me dissesse se uma vez no mês eu não desse o dízimo, eu ia perder a salvação. Puseram uma forma na minha cabeça de escravidão. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então a gente pensa que servir a Deus é isso, é vender bolinho dentro da igreja. Aí você vê aquela irmãzinha, puseram uma forma na cabeça dela. A coitada faz um monte de coxinha de bolinho com o dinheiro dela. A igreja não dá nada para ajudar. Ela paga todo o material, se mata para fazer os bolinhos da igreja, abre a cantina, vende tudo aquilo e dá o dinheiro para a igreja. A igreja não deu um centavo para ela comprar farinha, não deu. Aí um dia ela está tão cansada, não conseguiu fazer aquilo, aí vem um pastor e fala assim: olha, minha irmã, você está deixando a obra de Deus de lado. Que obra de Deus? Isso, fazer bolinho não é obra de Deus. Vender coisa na cantina não é obra de Deus. É obra da igreja organizada. Vocês estão entendendo ou não? Puseram essa forma e aquela coitada está anos se matando. E ninguém ajuda ela em nada. Ela está escravizada por um sistema, conformaram a cabeça dela naquilo. Ela é escrava daquilo ali. Vamos fazer uma vigília, sexta-feira vai ser a vigília, aquela coisa toda, aquele poder, vai vir o homem que faz descer um anjo do céu, o labaredas de fogo. Aí a pessoa não foi, não pôde ir, trabalhou a semana toda, acordando 5 horas da manhã, dormindo meia-noite. Como vai ficar uma noite toda de sexta para sábado acordado? Aí não pôde ir, chegou no domingo, você não veio na vigília. Vai dar brecha, se prepara para a retaliação. Puseram essa forma na cabeça dele, vocês estão entendendo? E o coitado, a coitada vai sofrer, vai pagar preço. Olha o teu passado, quanta coisa te cobraram e te oprimiram dentro de uma igreja organizada e não te mostraram o que é evangelho. Olha o que te custou na vida. Teve gente que perdeu o casamento por causa disso. Teve gente que perdeu o emprego por causa disso. Teve gente que perdeu parte da família por causa disso. Tiveram um monte de dano por causa da forma que puseram na cabeça dele. Mas não entenderam nada do evangelho. Então o que Paulo está dizendo? Como é que eu vou ser transformado? Como é que essa forma vai ser tirada da minha cabeça? Você entende quando eu falo assim? Pela renovação do vosso entendimento. Então eu tenho que ouvir a respeito do evangelho. O evangelho, ele vem que nem uma britadeira. Presta atenção, o evangelho da graça é assim. Então ele vem, sabe aquele cimento duro, camada de um palmo que não quebra com marreta? Mas quando o evangelho da graça começa a ser pregado, então ele vem que nem uma britadeira para derrubar aquelas fortalezas, aquelas formas de 20 anos, 30 anos, uma camada assim de concreto. Então ele vem... Vocês estão entendendo ou não? O único meio da pessoa ser transformada pelo evangelho é tirar a forma e renovar a mente dela com um novo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Agora ela vai ter problema para renovar a mente. Por quê? Porque ela estava tão acostumada a rituais da igreja. Ela viveu anos acostumado com aqueles rituais todos da igreja, aquela coisa toda, entre a mulher senta de um lado, o homem para o outro, aquele coral que ia cantar, né? Aquela coisa, as bailarinas aqui na frente, que aquilo era o máximo de adoração, né? Aquele pastor aqui gordão, barrigudão, que eu acho que eu não estou tão barrigudão, né? Com aquele paletózinho assim, parecendo um sapo de gravata. Com aquele monte de sapão atrás, tudo barrigudo, o paletó assim, a barriga assim, a gravata para na metade. Que tudo é santo. Desculpa eu falar assim, isso é para você rir mesmo. Achando que aquilo ali é os homens de Deus, os consagrados, os grandes. Eu não posso pensar, eles pensem por mim. Então quando começa a ouvir o evangelho da graça de Deus, a britadeira vem... E é uma guerra que a pessoa vai passar. Por quê? Porque ela vai ter que se desarmar daqueles anos todos do falso evangelho. Ela vai ter que, aquele monte, mas eu tenho tanto irmãozinho na igreja, eu gostava tanto, mas agora eu vou lá, não dá mais para viver lá. O pastor ainda está dando lencinho ungido, já não dá mais. Aí a pessoa não está indo mais, aí vem aquele monte, olha, vem visitar.
Olha, cuidado com esse negócio da graça de Deus. Olha, cuidado. Olha, o demônio já está na tua casa. E vão orar. Sai, demônio, da casa dela. Esse espírito que está desviando ela da igreja. Vocês estão entendendo ou não? E é uma dificuldade esse período de transição. Sair da lei, sair da forma, para entrar no evangelho da graça. Porque tem que limpar um mundo de coisas da mente dela. E tem parentes que não vão entender. Tem gente da igreja antiga que não vai entender. Vai criticar, vão perseguir, é um processo. Mas a palavra da graça vem como uma britadeira. Se ele ficar firme, ouvir a palavra, aprender o evangelho, essa britadeira vai limpar tudo, ela vai ser transformada pelo conhecimento. Como é que uma pessoa vai ter uma vida transformada? Porque teve um pastor gritando, sonha, por isso? Porque tomou um banho de óleo, que fez alguma campanha, recebeu oração forte. Não, isso não transforma nada. O homem é transformado pelo conhecimento. O que Jesus Cristo disse? Eu estou saindo tudo fora do que eu tinha que falar. O que Jesus Cristo disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Te libertará. O que liberta o homem? É grito de alguém? É óleo ungido de alguém? É imposição de mãos? Não, isso não liberta, às vezes isso escraviza. O que liberta o homem é o conhecimento da verdade. Então Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Quando a mente estiver renovada, a forma saiu, né? Eu estava com uma aliança aqui de muitos anos, né? Eu já sou casado, indo para 38 anos, estou velho, hein? E estava com uma aliancinha aqui apertadinha, coitado do meu dedo aqui, estava... A forminha estava... Aqui estava um nozinho apertado, né? Aí nós compramos uma aliança mais bonita, né? Você entende ou não? Aí o dedo deu uma folgada, assim, né? É assim que acontece na mente. Aquela coisa apertada, quando a britadeira de Deus vem, que o evangelho quebra tudo, aquilo solta. Tem um espaço maior, uma vida melhor, uma compreensão maravilhosa. Aí eu vou entender o quê? Olha lá o que eu vou entender. Para que experimenteis, quando a mente é renovada, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a minha mente é tirada da forma evangélica que puseram lá, eu vou entender, eu vou compreender, presta atenção, a boa, olha, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim compreender o que é o capacete da salvação, eu tenho que ter uma mente renovada e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está bem claro isso, queridos? Sim ou não? Então vocês entendem que é alguns anos de trabalho, de ensino. Entende ou não? Para a mente ser renovada. Agora vamos para o capacete da salvação, que já falei isso direto. Efésios 2:8. Vamos lá, Efésios 2:8. Que eu tenho que entender claramente isso, porque isso aqui mata o trabalho religioso, isso aqui mata a religião. Olha lá o que diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E aqui mata a religião, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o que Paulo está dizendo? Que eu sou salvo pela graça de Deus. Eu não consigo produzir uma obra, um esforço, um jejum, alguma coisa que eu possa fazer em nome de Deus, que me dê condições de salvação. Você quer ver uma coisa que é impossível para o homem? É ser salvo por obras, por coisas que ele faz. O jejum não salva ele. Ele ser dizimista não salva ele. Ele frequentar uma igreja não vai salvá-lo. Ele dar comida para os pobres de sexta-feira que estão debaixo da ponte não vai salvá-lo. Entende isso ou não? Ele pode fazer tanta coisa dentro da igreja. Tudo isso é obra que ele pode produzir. A maior parte do povo de Deus acha que é salvo por isso que faz. E não é. O homem não consegue produzir uma obra, nada que lhe dê condições de salvação. É impossível para o homem
fazer coisas para ser salvo. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo, está bem claro isso? Então o que Paulo fala? Pela graça sois salvos. Eu repito tanto isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então ele vai dizer assim: então a fé, eu que tive a fé. Olha a continuação do versículo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Essa fé que um dia a pessoa teve quando creu em Jesus Cristo, não foi ela que produziu. Deus está desde o nascimento dela fazendo uma obra, até chegar aquele dia que ela vai crer. A vida dela passou por anos de processo. Uns demoraram 15 anos, outros 20, outros 35, outros 16. Parecia que Deus nem existia na vida dela. Ela pode ter sido religiosa, frequentado um monte de religião, mas Deus trabalhando até que chegou um dia, no tempo de Deus, que a fé se manifestou e pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não veio, essa fé a pessoa não produziu, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Vamos ilustrar isso que nós estamos falando no capítulo 6 de João. Vamos lá, para você entender. Capítulo 6 de João, Jesus está revelando coisas extraordinárias. Nós temos que entender assim, onde começa o Evangelho? O Evangelho começa depois da cruz. E tem muitas coisas em Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus falou antes da cruz. A maior parte delas fala para os judaizantes, para o povo de Israel. Jesus está cumprindo a lei, ele é judeu, ele veio cumprir a lei. Então ele está falando para aquele povo, ele está cumprindo a lei. Mas tem algumas afirmações que ele joga, ele sabe que aquilo vai ser revelado lá depois da cruz. Ele é um judeu, está cumprindo a lei, ele veio para cumprir a lei, está agindo como judeu, ele não está pregando o evangelho da graça de Deus. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Isso foi revelado para o apóstolo Paulo depois. Mas tem afirmações que ele fez que passa pela cruz e lá na frente vão ser abertas e reveladas através daquilo que Deus revelou, ele mesmo revelou para o apóstolo Paulo. E essas são verdades que foram clareadas depois da cruz. Então, João capítulo 6, vamos lá. Versículo de número 37. Repare bem, nós vamos ler aqui bastante coisa. Então, olha aqui, nós estamos falando o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Guarde isso. Esta fé não veio de vocês. Veio de onde? Então olha o versículo 37, olha lá. Jesus está dizendo, esse capítulo aqui está dizendo que Jesus é o pão da vida. Ele está dissertando com aqueles judeus que são contra ele. É uma batalha, eles não acreditam em Jesus, né? Está aquele conflito todo de ensinos. Aí Jesus disse assim, no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, presta atenção, é o Pai que dá, esse virá a mim. Não, é meio esquisito isso. Como é que Jesus Cristo diz que todo aquele que o Pai me dá? Então tem uma ação de Deus em certas pessoas, que ele as dá a Jesus Cristo, ele traz elas a Jesus Cristo. Não são elas que estão vindo de maneira própria. Deus é que está dando, trazendo elas de uma forma de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então não está dizendo aqui que elas estão se arrependendo. Não está dizendo, está dizendo todo aquele que o Pai me dá. Deus deu essa pessoa de uma forma ou de outra, no tempo certo, vai vir até Jesus Cristo. É Deus que vai fazer esse processo. Não é a vontade da pessoa, não é a obra dela. Então vamos ler. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Então, esse que o Pai deu, operou na vida dele, e esse veio a Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Não vai se perder. Não vai se perder. É uma obra de Deus na vida dele, ele trouxe até Jesus e não vai ser lançado fora. Não tem como ser lançado fora. Está bem claro isso no teu entendimento? Continua a leitura. Porque eu desci do céu,
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, presta atenção, que nenhum eu perca de todos os que me deu, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem é que traz a pessoa? Quem é que dá a pessoa, faz ela vir a Jesus? É o Pai, é Deus, e ela não vai ser lançada fora. É Deus que operou na mente, no coração. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não foi eu que produzi, isto não veio de você. É um dom, é uma dádiva, é Deus que fez isso dentro de você para que você cresça. Não vem de vós, é um dom de Deus. Continua a leitura. Olha lá a oposição a Jesus. Murmuravam, pois, dele os judeus. Olha lá, quem era contra eles? O próprio povo dele. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Olha, estão olhando tudo segundo a aparência. Como, pois, agora diz desci do céu? Agora, olha a resposta de Jesus, olha. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode crer em mim se o Pai não o trouxer. Olha a obra de Deus, é Deus que faz a obra e traz. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus. Deus traz. Estão entendendo? Deus é que traz. O dom da fé, o dom para a salvação. Essa fé é Deus que proporcionou, que ativou, Ele que nos trouxe até Jesus. Olha para trás quantos anos demorou para você chegar no ponto que está hoje e entender o que está entendendo hoje. Muitas pessoas falam assim para mim: pastor, eu estava há 15 anos na igreja, mas agora ouvindo esse evangelho da graça de Deus, parece que agora que eu me tornei crente. Não é que parece não, se tornou mesmo. O evangelho da graça, agora que veio a verdadeira fé, agora que você nasceu do alto, se despertou, está vivo. Você foi só religioso. Não vem de vós. É o quê? O dom de Deus. Então olha o que ele fala, versículo 44 de novo. Jesus não está muito preocupado com a oposição, com os incrédulos, em defender o seu ministério. Não, ele sabe que é obra de Deus. Então ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Ensinados por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, olha lá. Portanto, todo aquele que da parte do Pai serão todos ensinados por Deus. Deus que faz a obra. Lá dentro ele ouviu, ele aprendeu, despertou nele, ele entendeu. Esse vem a mim. Está vendo a ação de Deus? Por isso não se preocupe. Não fique desesperado. Preciso salvar minha família, preciso salvar todo mundo. Eu vou evangelizar. Sai na rua dando rosa ungida. Isso não é evangelizar. Vai na favela da rosa ungida, não fala uma palavra e fala para a pessoa vir na igreja. Isso não é evangelizar, isso é propagar mentira enganosa, propaganda enganosa. Não entre em desespero, só creia que aqueles que serão chamados por Deus vão ser. Não depende de você. Está claro? Nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar: quem não comer minha carne e meu sangue, vai pregar um sermão muito espiritual. Mas eles, na mente carnal, duro é esse discurso, começaram a abandonar Jesus. Aí no versículo 60, nesse capítulo, olha o que acontece. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele mostra o que é que torna viva a palavra dentro de nós.
O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então Jesus está falando palavras espirituais. Um monte de gente na carne não entende nada contrário a ele, contra ele. Ele não está preocupado com isso. Ele falou, olha, a coisa acontece lá no Espírito. O Espírito é que vivifica a carne, não chega nesse conhecimento. Mas o Espírito chega. E depois ele vai dizendo, olha o versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e quem o haviam de trair. Jesus sabia quem não acreditava. Jesus escolheu Judas. Ele escolheu Judas para se cumprir a palavra. Tinha que ter um traidor, tinha que ser vendido por 30 moedas de prata, tinha que se cumprir. Então ele escolheu para ser um discípulo um traidor que levava a bolsa e roubava o que era posto ali. Não é assim que está escrito. Ele sabia de tudo isso. Agora olha o que ele conclui no versículo 65. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, presta atenção, palavras de Jesus, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. O que nós estamos falando sobre o capacete da salvação? Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu não tive essa fé, eu não produzi essa fé, não tenho uma obra para produzir essa fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Olha aí, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Olha a concessão do Pai, se pelo Pai não for concedido. Quem é que injetou esse dom da fé, para mim crer e enxergar Jesus? Deus. Não vem de vós, é um dom de Deus. Entende isso? Está entendendo isso ou está esquisito? Quando a gente está com o véu na mente, ai, nossa, isso é estranho. Isso é esquisito, né? E não, isso aí não dá. Mas quem teve a mente iluminada enxerga o que nós estamos dizendo. Então volta lá em Efésios, volta lá. Em Efésios 2... versículo 8, o que diz? Eu preciso concluir o capacete da salvação hoje. Olha lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Entende o que Jesus falou lá? E depois da cruz é revelado claramente como a coisa é. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Isso não vem de vocês, não é por obras. É um dom de Deus, Deus que deu esse dom. Não vem de nada que você faça, para que você não venha se gloriar de alguma coisa. Então quando eu entendo isso, olha o capacete, eu estou guardado. Quando eu entendo essa obra de atração que Deus me atraiu, fez a obra em mim, me levou a crer em Jesus Cristo, me salvou. Olha o capacete, quem que vai destruir esse entendimento? Eu não vou mais suportar ouvir essas pregações de ameaça o tempo todo, vai perder, vai retalhar, vai tomar, vai cair, desigrejado, desviado. Não dá mais. Porque quem teve o coração iluminado nunca vai ser desigrejado. Porque ele faz parte da igreja, ele vai alargar a falsa igreja. A igreja da cobrança, do jugo, da lei. Eles vão falar que ele está desigrejado, mas ele foi liberto da religião. Entende? Eles nunca foram igreja, vocês estão entendendo? É o contrário a coisa. Quando eu entendo isso, capacete da salvação, estou sendo vestido com o capacete da salvação. E o que é ser salvo? Tem que repetir 2000 vezes. Jesus, eu creio em Jesus Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé, não veio de mim, é um dom de Deus.
crer nele de todo o coração, ele me salvou. O que é ser salvo? Então, como ele me salvou, ele me liberta, presta atenção, me liberta do império das trevas, me liberta. Antes, eu estava escravizado no império das trevas, na religião, na mentalidade religiosa de muita liderança. Eu estava debaixo de jugo, achava que aquilo era a verdade, eu estava submisso a essa escravidão. Mas quando eu criei, manifestou o dom da fé, eu fui chamado, me foi concedido a crer. Ele me liberta do império inteiro das trevas, me liberta. Vamos lá, Colossenses 1:13. Não pense que você já ouviu isso 1000 vezes. Fala assim, eu preciso ouvir 2000. E quando chegar a 2000, você fala assim, eu preciso mais 5000. Então, Colossenses 1:13. Olha que isso aqui é salvação. Isso aqui é o bojo da salvação. É as verdades da nova aliança. O que ele diz? Versículo 13, Colossenses 1:13. Olha lá. Ele nos libertou do império das trevas. Já libertou. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. O que eu encontro no reino do Filho, do seu amor? Olha lá, versículo 14. Neste reino, no qual, onde nós estamos, nós temos a redenção. É o fim da escravidão, a redenção. E os pecados e a culpa, todos retirados, a remissão dos pecados. Então eu fui salvo, criei, ele me libertou do império das trevas, me limpou de tudo. Me transportou para uma outra dimensão, o reino do Filho do seu amor. Nosso corpo não saiu do lugar, mas no espírito nós somos transportados e postos no reino do Filho do amor de Deus. Então eu não vou mais orar aquela oração do Pai Nosso, aquela frase que diz, venha o teu reino. Vocês entendem? Quando que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Antes da cruz, o evangelho não havia acontecido. E vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu. Aí ele fala, né? O que ele fala? Venha a nós o vosso reino. Né? O que ele diz? E até esqueci, não, faz tanto tempo que eu não, faz tantas décadas que eu não rezo isso. Vamos rezar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como estamos perdoados, não nos dê tentação, mas livra-nos do mal, libertou do império das trevas. Não dá para mais orar o Pai Nosso. Eu já fui livrado do mal. Vocês estão entendendo? Naquele tempo, orar aquilo, muito bom. Os discípulos ensinam-nos a orar, está ensinando. Mas depois da cruz, o reino já veio, nós já estamos no reino. Nós já fomos livrados do mal. Eu sou salvo. Como é que eu posso ser salvo e acreditar que o diabo está na minha vida, que o diabo vai me pegar, que uma macumba fizeram, que um olho gordo vai atingir minha vida, um supersticioso, dia 13, passar debaixo da escada. Eu tenho uma gatinha preta, vejo ela todos os dias 13 em casa. E faço um carinho nela, ela só traz bênção para mim. Agora o verdadeiro, aquele que salvo, que encontrou Jesus, sabe que é liberto do império das trevas, já é salvo, está entendendo isso? Não precisa mais desse evangelho supersticioso, não vai perder a salvação, não precisa mais de coisa orada, ungida, campanha, voto, sobe monte, desce monte, olha ungido, rosa, água, essa mentira que vem pela televisão, esse evangelho, vou brincar com você, do capeta que vem pela televisão. Não precisa, ele já é salvo. Olha o poder que existe no evangelho. Mas se a minha mente não for renovada, eu não entendo nada disso. Eu não tenho nem certeza se eu sou salvo ou não. Então, pela graça de Deus, ele me salvou, me libertou do império, me transportou, estou no reino agora. Eu tenho a redenção é o fim do cativeiro, para sempre. Não preciso de oração forte, eu falo assim não por causa de vocês,
pelos irmãos novos que estão já chegando no YouTube. Não precisa de unção com óleo, não precisa que nenhum pastor venha pôr a mão na minha cabeça. O melhor, ele que está precisando que alguém ponha na cabeça dele, porque ele está pior. Vocês estão entendendo? Não precisa de gritaria, corredor de sal grosso, vigília da vitória, não precisa de água do Rio Jordão, rosinha ungida, nenhuma caneta ungida, não precisa ser associado de nada. Está entendendo ou não? Tudo isso aí é mentira. É a igreja empresa que está na televisão. Não precisa de nada disso. Eu já sou salvo pela graça de Deus. Já recebi isso, já fui liberto, já tenho a redenção e todos os meus pecados limpos, perdoados. O sacrifício perfeito aniquilou o pecado para sempre. Nossa, meu Deus, já está passando o tempo. Efésios capítulo 1, volta um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha lá. Em quem também vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também acreditado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que ele está dizendo? Quando eu ouvi a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Quando Paulo fala isso, Paulo não tem em mente Velho Testamento, Lei de Moisés, as campanhas do Velho Testamento, ele não tem em mente Malaquias, ele não tem em mente Isaías, Lamentações de Jeremias, profetas maiores, profetas menores. Ele não tem em mente nada disso, absolutamente nada dessas coisas, quando ele fala que a palavra da verdade. Quer ver só? Marca aí, Efésios. Vai lá para Lucas. Lucas, lá no último capítulo. Vamos lá. Para você entender isso aqui. Lucas capítulo 24 é o último capítulo de Lucas. Versículo 44. Leia e entenda o que você vai ler. Olha lá. A seguir, Jesus apareceu para todos eles, havia ressuscitado. E na continuação diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Presta atenção, olha o Velho Testamento inteiro aqui. Vou ler de novo com calma para você entender. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, quando ele estava antes da cruz ainda, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, aonde? Ela, na lei, presta atenção, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em que consiste o Velho Testamento? A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que era necessário ele passar por tudo aquilo que ele passou, para que se cumprisse a escritura toda do Velho Testamento. Tudo que estava escrito na lei a respeito dele precisava se cumprir. Tudo que os profetas maiores e menores falaram precisava se cumprir. Tudo aquilo que foi profetizado, que Davi profetizou nos Salmos a respeito dele, precisava se cumprir. Então você vê aqui, ó, tudo se cumpriu na cruz. Está bem claro isso? Olha lá, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. Até agora eles não tinham entendimento aberto. Até agora eles estavam com véu. Então Cristo abriu o entendimento deles ali, já ressuscitaram, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Volta lá para Efésios 1, 13, onde nós estamos.
O que é quando Paulo fala palavra da verdade? Ele diz: em quem também vocês, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que Paulo tem em mente quando palavra da verdade? Ele está dizendo nada do Velho Testamento. A palavra da verdade é o Evangelho, aquilo que foi revelado direto de Jesus para ele. Vê ali, Atos capítulo 1, versículo 10 em diante, leia lá. Ele recebeu o Evangelho por revelação. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é, Paulo, a palavra da verdade? Ele responde: o Evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando eu criei, tendo nele também crido, o que aconteceu comigo? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vou dar o mesmo exemplo. Quando você compra uma casa, um imóvel, o que você faz? Vai no cartório, lavra-se a escritura e vai registrar. A partir daquele momento, aquela casa é tua. Ninguém a toma de você, porque você tem um comprovante, uma escritura registrada. Sim ou não? Aquela casa é tua. Ninguém toca, ninguém toma, não tem como. O que é ser selado? O que é o selo do Espírito Santo? Durante anos pensava-se que selo do Espírito Santo era falar em línguas. Não tem nada a ver. Se você for ver em Atos 2, na descida do Espírito Santo, quais línguas eles falaram lá? Dialetos humanos. O que eles disseram? Como os ouvimos falar em nossa própria língua de nascimento. Não eram essas línguas estranhas que você vê hoje. Línguas de nascimento, línguas humanas de outras nações. Não é isso o selo com o Espírito Santo. Então, quando você creu em Jesus, liberto do império das trevas, transportado, é salvo. Deus vem e lavra a escritura dentro de você. Você é selado com o Espírito Santo. Está escrito: propriedade exclusiva de Deus, salvo para sempre, filho de Deus, liberto do império das trevas, comprado com o sangue da cruz, herdeiro de Deus. Salvo. Vocês estão entendendo? Então Deus vem e me liberta do império das trevas, me sela com o Espírito Santo, me declara meu filho para sempre, nunca vai perder a salvação. Entende isso? E agora, o que mais a salvação apresenta? Não vai dar tempo de eu falar. Mas você passa a ser uma pessoa justificada. Você passa a ser uma pessoa herdeira de Deus. Você passa a ser uma pessoa reconciliada com Deus. Um verdadeiro filho de Deus. A vida eterna já está dentro de você. Você já é salvo, acabou. Então tudo aquilo que contradiz essas verdades do Evangelho não é Evangelho, é falsa pregação. Então o que é o capacete da salvação? Quando eu aprendo essas coisas, a minha mente encontrou cada parte do quebra-cabeça, formou a imagem. O Espírito Santo me vestiu no conhecimento, eu conheço a salvação. Conheço a graça de Deus, conheço o dom que Ele pôs em mim, sei que Ele fez esse processo todo de operação na minha vida. Eu só fui beneficiado, eu não levantei um dedo. Por isso que esse negócio, quem quer aceitar Jesus no final do culto, mostra no Evangelho se algum dos apóstolos fazia um apelo, se Paulo fazia apelo, aceitar Jesus. Ninguém queria aceitar, você trouxe o convidado, pega ele no braço, traga aqui na frente para ele aceitar Jesus. Não tem nada a ver com o Evangelho, isso é uma coisa falsa. Entende ou não? Então, quando o capacete da salvação me é vestido no conhecimento, eu me torno uma pessoa inabalável, ninguém me rouba mais. Eu sou convicto de que sou salvo. Eu tenho certeza da salvação eterna. É indestrutível essa fé. A coisa está viva dentro de mim. Eu tenho alegria, convicção, comunhão com Deus diariamente. Eu estou vivo. Entende isso ou não? O capacete da salvação. Esse é o capacete da salvação. Tem um monte de outras verdades. Eu não vou continuar esse assunto. Vamos terminar aqui e falar assim. Amém.